Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian, então hoje a gente vai estudar a segunda parte, né, do livro Universalismo Crístico, de Roger Bottini Paranhos e Hermes Trismegisto, tá bom? Primeiro vamos iniciar já os recadinhos de todo o vídeo. Faça a leitura original da obra, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou recomendando isso, lá na primeira parte do livro, eu já inicio e explico com detalhes por que essa recomendação, tá bom? E se você olhar na playlist do canal, tá? Vai ter playlists organizadas por autor, tá? Então você pode ir lá assistir. Tem uma playlist do Roger Bottini, Paranhos, outra playlist de livros do Jean Valjean, livros do Norberto Peixoto e assim fica mais fácil de você se achar, tá bom? Então vamos aqui para o nosso estudo. Gente, no vídeo passado a gente viu a primeira parte do livro, lembrando que o livro é dividido em duas partes. Então a gente viu Roger em desdobramento sendo levado tanto para uma colônia para ver todo o trabalho que ele foi convidado pela ótica da luz, pela abordagem da luz, e depois ele foi numa região umbralina, né? Agora aqui na segunda parte do livro, o que vai acontecer? A gente vai começar a acompanhar a história, a trajetória, tá? De alguns jovens. O foco principal do livro é o Rafael, tá? Eu acredito que esse nome seja fictício, tá? A gente vai ver aqui ao longo do livro. Eu acredito que vai dar mais uma parte, assim, talvez que na parte 3 a gente consegue finalizar. Mas já vou comentar aqui. No livro não é falado, tá? Ou pelo menos eu não me lembro, não anotei se isso é uma história real ou não. É falado sim que os nomes são fictícios, e às vezes alguns locais fictícios para proteção do próprio espírito, porque no momento de psicografia do livro existiam espíritos aqui que estavam encarnados, não sei se ainda estão, né? Então, para proteção deles, para continuar no anonimato e tudo mais, foi alterado nomes. Mas vocês vão ver ao longo da narrativa aqui que infelizmente algumas coisas aqui eu concordo 100%, mas infelizmente acho que não são reais. Porque conhecendo essa humanidade do jeito que a gente conhece, infelizmente, ainda mais quando você viu a conversa de Galeato lá no final da parte 1 do livro, e ele trouxe infelizmente algumas verdades sobre essa humanidade. Então vocês vão ver aqui no decorrer daqui da parte 2 que tem coisas, por exemplo, né, vou situar aqui para entender. Vai chegar lá no final do livro que ele vai estar fazendo uma palestra pro estádio inteiro do Ibirapuera, eu acho, Pacaembu, um desse estádio de futebol lá de São Paulo. Aí tu fala assim, cara, seria maravilhoso? Mas com certeza. Mas vem cá pra nós. Qual é a chance que isso realmente aconteceu? Infelizmente baixíssima. Existem movimentos religiosos que enchem estrados? Existe. Mas é tudo de religiões ainda que, entende? Com a galerinha fechadinha, em caixinha, com interesses maiores, saca? Não uma ideia universalista enchendo um estádio. A gente já sabe, graças a Deus, que nós temos muitos irmãos universalistas, muitos irmãos com a visão cósmica do universo, vindo à tona, vindo à luz, fazendo esse trabalho de semear esse conhecimento. Mas não ainda assim, vai ter. Então, citando já o maravilhoso canal do EPA, né? Espiritualidade com Pedro Augusto. Não entende? Ele está enchendo um Maracanã? Com certeza. Um Pacaembu, um desses estádios de futebol? Com certeza. Tem um vídeo lá que tem 80 mil pessoas. Talvez 80 mil pessoas é o estádio Maracanã inteiro, cheio. Eu não sei, tá? Eu não sei quanto que é o Maracanã. Mas não que fisicamente tem 80 mil pessoas, são pessoas que estão vendo pelo trabalho, né? Então aqui vai se relatar isso, de que encheu o estádio, a galera gritava, meu Deus, maravilhoso, todo mundo falando, vou mudar o mundo, eu vou me reformar também para me tornar uma pessoa melhor. Seria lindo se fosse assim. Mas infelizmente não é, pelo menos não nesse contexto aqui do livro, né? Pode ser sim que tenha, graças a Deus, muito mais do que 80 mil pessoas, 100 mil pessoas buscando realmente despertar e se tornar uma pessoa melhor, fato, graças a Deus, que tenha, e esse número cresça ainda mais, mas aí é cada um na sua vida, na sua realidade, né? Não, infelizmente não como relata aqui no livro, estádio inteiro e tal, tá? Mas só para pontuar, acho que não muda muito em nada
o foco do nosso estudo, tá? Só estou pontuando algumas coisas aqui que me chamam a atenção na leitura. Eu pensei, talvez isso aqui é colocado dessa maneira para nos trazer um aprendizado, mas não que realmente seja assim. Então vamos lá. Nós temos o principal, o Rafael. Tem outras pessoas envolvidas, né, amigos dele e tal. O Rafael é um rapaz, né, um jovem, novo, né, não vou lembrar no livro quantos anos, 20 e poucos anos, assim. Não é um velho, nada. E ele sempre foi quietinho, tudo. Ele é de uma família rica. E ele sempre leva com muita seriedade a espiritualidade. E aí ele está estudando espiritualidade, e aí chega-se um ponto onde a gente começa a narrativa de que ele vai tomar um café e o pai dele, por exemplo, começa a ficar maluco. Falando assim, não, tu não pode esse negócio de espiritualidade porque tu vai virar um bicho bitolado e aí tu vai virar um desses andarilhos na rua que fica gritando a Bíblia no meio da rua e, cara, você tinha que estar aprendendo comigo pra gente tocar as empresas e crescer e ficar rico. E aí a mãe dele, conversando com o pai, ela fala assim, isso daí é passageiro. Faz o seguinte, corta a mesada dele, deixa ele um mês sem ir pra praia e aí já passa isso daí. E aí gera esse desconforto. Né, tomando café da manhã. Aí Rafael vai pra escola, vai tocar a vida dele. Quando ele volta, depois ele conversa com o pai e ele explica, pai, só com o pai. E aí ele explica, pai, o negócio é o seguinte, é que eu não estou fazendo as coisas por maluquice, não é fanatismo. É porque eu me identifico com esse estudo da espiritualidade e eu quero estudar a espiritualidade com seriedade, não é uma coisa fanática de aceitar, de ser dogmático e nada dessas coisas. Eu tô vermelho aqui de pegar sol demais. Desculpa, gente. É só porque eu vi no vídeo aqui agora meu pescoço vermelho. Entende? Então essa é a dinâmica. Aí ele explica pro pai isso. E aí o pai entende e fala assim, pô, entendi. Bacana. Ele falou, pai, e depois é o seguinte, quando eu vou estudar tudo isso, eu não vou deixar de habitar no mundo. Muito pelo contrário. Entende? Mas é o que conversa com o meu coração, é assim que eu vou trabalhar para Deus. E aí o pai vê uma grande luz e sente um amor e um acolhimento do filho e fala assim, filho, perfeito. Entendi. Show. Então o pai acreditou no filho. Só que o que acontece? Ele chega, vai conversar com a mulher fala, não, isso é um absurdo. A mãe é muito mais reticente do que o pai, mas muito mais reticente que o pai. Entende? Então, deixa eu olhar aqui nas anotações aqui, que eu tô falando de cabeça e pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. Então aí o pai vai apoiar ele, né? A mãe é muito mais complicado do que o pai, né, com esse olhar espiritual, né? De não aceitar, de não concordar. Entende? Ela vive os valores do mundo, é intelectualizada, tem um mestrado na França, mas moralmente é muito limitada. Entende? Ela não aceita a decisão dele. Não são os valores que ela quer, né? Como seu avô dizia, a religião limita a vida para aproveitar os prazeres que ela propicia. Entende? Aí vamos parar aqui um pouco. Então você vê que, como é que é a situação? Num segundo momento, ele vai conversar com a mãe. E aí a mãe, extremamente arrogante, ela fala assim, não, Rafael, não, cortar a tua mesada. Entende? Aí ela fala pra ele, pro filho, ela já tinha falado pro marido. Ela fala assim, tu ficar com esse negócio aí, vamos cortar, tu vai ficar 2 meses sem mesada e vai ficar 1 mês sem ir na praia. Aí ele vira pra mãe e fala assim, mãe, a vida é muito mais do que ir na praia. A vida é muito mais do que mesada. Tem que trabalhar pra Deus é muito mais do que isso. Ela fala assim, não, porque ela é bem aqui nas minhas anotações eu coloquei que ela é muito mais complicada, muito mais resistente ao trabalho que o filho dela vai iniciar. Mas aí tem um diálogo muito grande e ela vai falar vários momentos. Ela claramente está se opondo ao trabalho do filho porque ela vive os valores do mundo. Então para ela essa dinâmica, nós somos ricos, esmagamos os pobres porque nós somos ricos, que manda eles não ter o poder que a gente tem o estudo que a gente tem. Então ela vai falar pro filho, que eu até marquei aqui, né? Ela vai falar assim, mas você está estudando espiritualidade? Mas eu tenho mestrado na França. Olha como eu sou inteligente, você está dizendo que eu sou ignorante?
Aí o Rafael fala assim, beleza, mãe, você tem um mestrado na França. Isso é muito bom, parabéns. Mas eu estou falando de espiritualidade. O teu mestrado é intelectual. O teu mestrado é de uma área de ciências aplicadas. No livro não relato o que é. Ou pelo menos eu não notei aqui, né? Não lembro. Se tiver falado, não notei, não lembro. Mas com certeza o mestrado acadêmico é de quê? De áreas físicas aqui, né? Da ciência, dos estudos físicos, não do espiritual. Entende? E infelizmente a gente não fez essa ligação ainda do físico com o espiritual. A gente ainda tem infelizmente ainda estamos em duas caixinhas. A gente sabe, graças a Deus, que no futuro nós vamos ligar essas caixinhas. E aí não vai mais ter isso. A gente vai ter a ciência física trabalhando com a ciência espiritual. Porque tem muitas doenças que são espirituais, elas não são físicas. Né? Por exemplo. Então, existe todo esse diálogo, esse embate, e a mãe, ela não aceita. Entende? Ela não aceita, ela não concorda. Ela fala, não, a vida é pra curtir. Aí eu até marquei aqui, porque isso me chama a atenção, porque eu achei que resume bem a visão da mãe dele, né? Eu vou reler aqui de novo, gente. Ó. Como seu avô já dizia, religião limita. A vida é para aproveitar os prazeres que ela propicia. Entende? Então olha que visão limitada. Entende? E aí vamos refletir um pouco sobre isso. Por que a religião limita? Porque existem religiões que são limitantes. Mas é culpa das religiões? Porque o que o Rafael aqui vai conversar, que vai ter o início, a gente vai avançando aqui os capítulos, a gente vai entrar no detalhe, mas o universalismo ele não limita, muito pelo contrário. Ele é justamente uma visão expandida de espiritualidade, uma visão expandida de a gente se conectar com Deus. Por que Deus ia fazer um mundo maravilhoso desse para limitar que a gente tem que ficar enfornado numa igreja rezando 16 horas por dia? Não faz sentido isso, né? Agora, quando a gente vai estudar a espiritualidade, com essa visão cósmica, com a visão universalista, não é que esta visão vai nos limitar. Se você está acompanhando comigo, por exemplo, qualquer livro que você vai ver aqui do Jean Vauelan, que é uma visão cósmica, não existe momento nenhum que ele está dando um dogma, um negócio, você não pode fazer isso. Não, ele está explicando o fenômeno. A gente sabe, talvez do espiritismo também, da Umbanda, que vai ter coisas que vão ter ações, e aí você vai fazer a tua escolha. Tem? Você vai escolher que valor tu quer viver. Então não é uma questão de limitar, como existem outras religiões que te travam. Eu preciso perguntar ao meu líder religioso se eu posso fazer tatuagem. Se for tatuagem, qual é o desenho? Pô, você ter essa autonomia de falar assim, peraí, mas o que é uma tatuagem? Vou tatuar isso daqui aonde? Que diferença faz o que esse corpo físico aqui é? Não é nada, isso aqui posso rabiscar ou não? Que impacto é isso? Pô, que desenho que eu vou fazer? O que eu estou me conectando? O que representa esse desenho? Entende? E aí você ter essa maturidade de entender essas perguntas que eu estou jogando aqui, neste exemplo, que eu não vou entrar no mérito, porque não é o mérito do vídeo, mas é só pra gente entender a lógica. De, você se questionar estudando para se basear, não é da tua cabeça, assim, não, eu acho que é legal, eu acho que não é legal, eu acho que é bonito, eu acho que é feio, não é isso. É você se baseando na espiritualidade para ter essa resposta para essas perguntas, né? Então a religião não limita. O que vai acontecer são decisões. Quem está vivendo essa vida extremamente materialista, por exemplo, pode utilizar de drogas. Né? Pode ir numa festa e utilizar uma substância entorpecente. E eles vão dizer, a vida é uma só, eu vou curtir mesmo, porque eu sou jovem. Né? Mas ele está sendo ignorante, porque a conta vai chegar. Então não é quando você estuda de espiritualidade, por exemplo, ela está querendo te limitar que você não use uma substância. É que você vai entender o que está acontecendo. Quando você está usando substância, você está se conectando com o quê? O que essa substância está fazendo no teu corpo? O que essa substância está fazendo no teu corpo espiritual? Porque no corpo físico, tu tem lá a ciência falando, essa droga aqui destrói o cérebro, destrói tal área, tal área e tal área. Mas e no espírito? Qual que é o reflexo no espírito? Se a gente for estudar uma psicografia de um ex-drogado, de uma região umbralina ligada a vícios de droga, o que a gente vai encontrar lá? Se a gente for ler, por exemplo, a Espetacular, fica muito a minha recomendação, adoro essa autora, quero trazer ainda para o meu canal o livro dela.
Sandra Carneiro com o Espírito Lúcius, que até agora tem 4 livros, mas com certeza vai ter mais um pelo menos. Dos Trabalhadores da Luz, se eu não me engano é a trilogia, é as 4 quadrilogias. E aí tem um livro que chama-se O Resgate, que é o terceiro livro. E o primeiro livro, se não me engano, é a Iniciação. O segundo é a Rebelde. E o quarto, qual que é o quarto? Não lembro qual é o quarto. É Obreiros da Luz, Trabalhadores da Luz, Exploradores da Luz, alguma coisa assim. Pesquisa, Sandra Carneiro é a única quadrilogia que tem até agora dela. Excelente, tá? Nossa, autora fenomenal, adoro os livros dela, são muito bons. E aí, nesse terceiro volume, se eu não me engano, ou no segundo, mas acho que é no terceiro, vai se visitar, eu não vou entrar no contexto do livro aqui pra gente não desvirtuar, vai se visitar uma região umbralina ligada a drogas. Então, quando você entende isso, estuda, aí você vai usar o teu raciocínio, usar o teu livre-arbítrio que Deus deu. Pô, vou raciocinar. Concordo com isso? Quero isso pra mim? Pô, quero viver aquilo ali que aqueles irmãos estão vivendo naquela região umbralina? Se tu falar assim, quero, ou é uma escolha também, fala assim, não acredito, não aceito. Tu tá escolhendo viver na ignorância, por um prazer da carne. Deus vai respeitar, mas a colheita vai vir. Então não é limitar assim por medo, por ameaça, por dogma. Não, tu tem que aceitar e assim. Faça a sua escolha. Entende? E aí, quem está estudando, quem está entendendo, vai fazer as coisas melhores. Né? E aí, o finalzinho aqui do que ele vai falar. Porque a vida é para aproveitar. Os prazeres que ela propicia. Mas como que um universalista, um espírita, alguém que tem essa visão cósmica, vai aproveitar a vida? É óbvio que vai aproveitar a vida. Só que ele vai aproveitar de forma diferente. Ele não vai aproveitar utilizando um entorpecente, por exemplo, porque ele sabe o impacto daquilo. Mas ele pode, eu sou muito contrário ao consumo de bebida alcoólica, mas ele pode tomar uma cervejinha com a família dele, por exemplo, num ambiente legal, de união. Ele pode ir num barzinho, conhecer uma pessoa bacana se ele for solteiro. Ele pode aproveitar a vida. Mas é muito diferente você ir num barzinho, solteiro, conhecer uma mulher solteira, que vocês tiveram uma afinidade, tiveram uma troca ali de interesses, e vocês saírem e conversarem e forem namorar, de você viver uma promiscuidade. Sair transando com um monte de gente maluca e exposto a doenças venéreas e tudo quanto é coisa. Entende? É uma coisa completamente diferente. Entende? É muito diferente você tomar a tua cervejinha na tua casa, ou às vezes ir no barzinho e tomar só um copinho de cerveja, para você interagir, para quem gosta. Eu particularmente não gosto, não concordo e não incentivo o consumo de álcool. Tá? Eu entendo que você tem o teu livre-arbítrio, por isso que eu estou explicando a lógica da coisa, mas eu, pessoalmente, Christian, sou completamente contrário. Acho assim, não devemos utilizar isso para quê? Para já livrar e se expurgar de vez. Porque tem toda essa camada, essa leitura de quanto é que você vai consumir, onde é que você vai consumir, o que vai acontecer. Sabe, é tanto coisa para analisar que tu fala, cara, se livra disso. Não usa isso. Tem. Mas você vê, você pode sair, você pode. Vai pra praia. Claro que pode ir pra praia. Por que não pode ir pra praia? Ah, mas eu posso usar um biquíni? Mas claro que pode usar um biquíni. Por que não pode? Ah, porque tem religião que tem que usar a burca. Tá, mas aquilo ali tá errado. Aquilo ali tá limitando. Entende? No Cartas de Cristo, Cristo nos fala, a burca vem. Por quê? Porque o homem, aqui eu tô falando do homem sexo masculino, tem não o homem humano, no contexto humano, né? Ele não tem controle dos seus impulsos sexuais. Então, para ele não se travar, ele foi lá e botou a mulher inteira coberta para não ver a beleza da mulher. Assim, ele não precisa trabalhar os seus impulsos primitivos de aprender a se controlar e não ser um animal selvagem no cio, né? Em prol da mulher tem que viver escondida a vida inteira, fazer de loucura. Isso é uma religião que limita. Mas isso está errado, isso são pessoas doentes, porque justamente elas não vão aprender assim. Né? Não vai, o cara tem que aprender a se controlar. É um ser humano, não é um animal. Né? Então, vai se aproveitar a vida? Com certeza, mas aproveitar de um jeito diferente, não desse jeito doente como este mundo nos ensina. Você vai ver um Netflix? Com certeza. Mas você vai, às vezes, ficar vendo uma série extremamente violenta, uma energia péssima se conectando a coisas negativas? Não vai. Né? Ah, mas esse filme aqui de terror, nossa, tá bombando. Pô, mas você vai querer se conectar com aquilo ali? Sabendo que todas essas obras audiovisuais, independente se são livros, filmes,
eles têm o contexto espiritual mesmo. Aqui nós estamos estudando um livro espiritual. Mas obras normais, que não são espirituais, elas têm uma conexão espiritual. Então quem é que está se conectando para trazer aquele tipo de filme? Entende? Você quer se conectar a isso? Então você quer fazer as escolhas, né? E aí termina essa conversa, a mãe não aceita. E a Rafael fala, beleza, mano, tá tudo certo. Vou fazer meu trabalho. Aí o Rafael vai chamar os amigos dele. E eles fundam, esses amigos vão aparecer ao longo do decorrer inteiro do livro, tá? Eles fundam um grupo de estudos espirituais com uma proposta universalista. E aí, o Rafael vai explicar para os amigos que a religião, ela castra, ela enjaula, ela prende, ela tem dogmas. Lembrando que é o dogma. Tu vai aceitar, não vai questionar, é assim, ponto. Entende? Tá, mas como é que funciona isso? Não, tu não vai perguntar. Você tem que aceitar como é a fé e ponto. Não, mas isso aqui não faz sentido. Pô, então eu vou te excomungar da religião. Tem que aceitar desse jeito. Não questiona, não pensa. Não, tem que aceitar. Isso é um dogma. Que é a gente já vê que é um problema, né? Porque não tá. Nada é imposto, né? Engolido. Se der assim, já uma coisa tá errada, né? E aí ele vai explicar para os amigos a diferença da espiritualidade. Então tu vê, a gente viu que a religião enjaula, a religião segrega, a religião limita. E a espiritualidade? A espiritualidade liberta. A espiritualidade raciocina, pensa, tem um olhar científico, metodologia científica sobre o estudo sério. Tem, e ela está aberta para o novo. Quem está se conectando à espiritualidade, estudando espiritualidade, está sempre aberto para o novo. Ele não vai se fechar, aprendi esse novo aqui. Ah, não, então vou me fechar aqui. Não, ele vai abrir. Por quê? Porque Deus está todo momento mandando coisas novas para nós. Agora a gente tem o mais novo que nós temos, até onde eu sei, é a revelação cósmica. Mas e aí? Acabou? Com certeza não. Imagine quanta coisa que nós temos que aprender. Ah, mas o Espiritismo era o mais novo. Sim, agora nós temos conhecimento adicional. Ah, não, e aí fechou? Não, quantas coisas novas vão vir? Então nós temos que estar aberto ao novo. E não falar assim, ah não, acredito até a renovação cósmica. Tá, mas aí vem uma coisa nova, eu não sei quando que Deus vai vir, mas vai vir sei lá, o Espiritismo 2.0. Não, não, eu não aceito só a revelação cósmica. Eu falo, não, cara, né, tem que estar aberto pro novo. E é isso, gente. Lembrando que temos aqui na segunda parte, vamos ter capítulos específicos dos 3 pilares do universalismo. Tá? Que eu falei lá atrás na primeira parte sobre os pilares. E não entrei no detalhe porque nós vamos estudar nos capítulos aqui, tá bom? Eu acho que talvez não vai ficar para a parte 2 aqui do vídeo, olhando minhas anotações. Vamos ver aqui como é que vai andar. Mas já está com 23 minutos de vídeo. Então eu acho que vai ficar para a parte 3 que a gente vai começar o estudo do primeiro pilar, tá bom? Então fechamos o capítulo 1. Isso. Capítulo 2. O grande projeto. Qual é esse grande projeto? Fazer essa obra espiritual, né? Que o Rafael está se reunindo com os amigos deles, né? Eles definem os pilares fundamentais do trabalho. Quais são? A gente já viu na parte 1, mas só para relembrar aqui. Amar ao próximo como a si mesmo. Aceitar o karma e a reencarnação e a justiça divina. E o terceiro pilar é estudar e evoluir, para sempre estar aberto ao novo e estar estudando, né? Que está aqui, ó. Busca incessante pela sabedoria espiritual, é o terceiro pilar, né? Aliado ao progresso filosófico e científico. Então, Rafael vai explicar que aceita todos e não terá a proposta de ser uma religião, pois isso afastaria as pessoas, geraria rixas e divisões. Eles marcam a reunião inicial com pessoas de diversas religiões e ateus. Todos teriam espaço e acolhimento. E vamos parar aqui. Então ele vai explicar para os amigos, primeiro ali no grupinho deles, qual que é essa proposta da diferença da religião para a espiritualidade. A gente já viu um pouco aqui. Então não vou entrar mais no detalhe, porque a gente já viu. E qual é essa diferença, né? E aí ele vai explicar
que este trabalho não é uma religião. Porque tem um amigo que pergunta, mas aí como vai ser religião? Ele diz, não é religião. Nós não vamos fazer religião. Por isso que nós vamos acolher todo mundo. Nós vamos acolher o branco, vamos acolher o negro, vamos acolher o asiático, vamos acolher o indígena, vamos acolher as minorias, vamos acolher o rico, vamos acolher o pobre. Não vai ser essa distinção. Não é uma religião, nossa religião vai ser focada nas pessoas simples e humildes. Nossa religião vai ser focada nas elites. Não é isso. Vamos acolher todos. E aqui já vem o primeiro momento, a gente vai ver isso ao longo do livro, né? Por isso que eu já falei no início. Que é isso. Então tu vê, o trabalho deles começa a avançar um pouquinho ali, pequeno, naquele núcleozinho pequeno. Eles têm um trabalho dentro de uma casa espírita. E aí eles falam assim, vamos começar a trazer o universalismo. E aí você vê, e aí de novo, acho que isso aqui não é real, que eles vão fazer essa reunião e aí eles chamam vários líderes religiosos. E aí vai ter um líder católico, vai ter um evangélico, vai ter um espírita, vai ter um ateu, vai ter um bandista, vai ter um do Islã, vai ter. E aí tu pensa assim, eu acho que isso não parece, infelizmente, não parece factível, né? Foi o que eu falei, eu acho que é mais uma construção para a gente aprender com o que a espiritualidade quer nos passar do que um fato real, né? Porque eu duvido que se tivesse uma reunião espírita chamando líderes religiosos de várias religiões, que muitos iriam. Eu acho que muitos nem dariam bola, né? Mas que seja. Aí o que acontece? Ele fica com receio de que não vai vir ninguém. E aí um amigo da casa espírita fala que a primeira reunião que Chico Xavier fez, ele fez sozinho. E aí todo mundo falou assim, Chico, mas você está fazendo a reunião sozinha? Ele falou assim, não estou sozinho não. Então os nossos irmãos em espírito aqui. Mas fisicamente não tem ninguém? Fisicamente não, mas eu não estou sozinho nessa palestra. Então eu achei bacana, até marquei aqui no meu caderno, porque achei bem legal esse ensinamento de Chico para nós, né? E a reunião dele também vai bem poucas pessoas, né? E aqui só o final, só pra gente fechar aqui o capítulo 2, dando ênfase nisso, que todos teriam um espaço de acolhimento. Então uma coisa que ele já tinha pensado lá no início, que é o seguinte, na reunião, perdão, tá falando religião, na reunião, o que acontece? Eles vão ter esse espaço de acolhimento. Então não era para ser assim, não, aqui a gente vai estudar tal tema e só estuda isso, não. Se tiver um conhecimento bacana do católico, compartilhe conosco. Se tiver um conhecimento do espírita, compartilhe conosco. Se tiver um conhecimento interessante do ateu, compartilhe conosco. Para que todos tenham voz de fala e tenham essa troca de figurinhas. E qual que é a ideia disso? A ideia é, vamos conseguir aceitar todas as visões? Não, porque tem visões que claramente estão erradas. Tem visões que claramente foram construídas por interesses do homem para questões do homem, não questões de Deus. Mas quando a gente leva à tona e traz essa oportunidade de discutir, de debater, não com aquele mindset de vou mostrar pra ele que eu tô certo, eu vou fazer ele acreditar no que eu quero. Não é isso. Mas é uma versão, por que você tá pensando tal tema? Como é que você enxerga essa questão? Isso vai te permitir refletir com outros olhos. Então, você vai perguntar, por exemplo, um católico, o que você enxerga da morte? Ele fala assim, vai morrer, vai queimar no inferno infinitamente ou vai pro céu infinitamente? Você pensa, mas se eu for pro céu, maravilha. Mas se eu for pro inferno, eu vou ficar infinitamente no inferno? E aí pensa, uma mãe que ama seu filho. A mãe vai pro céu, porque trabalhou pra ser uma boa pessoa. E o filho não, o filho só fez coisa errada, vai pro inferno. Será que a mãe vai estar feliz lá no céu? No bem bom, sabendo que o filho dela tá a eternidade inteira queimando no inferno? Isso não parece fazer sentido, né? Isso não parece fazer que essa mãe ia estar lá felizona no paraíso, sabendo que o filho dela tá eternamente no inferno. Será que essa mãe não ia fazer nada? E pensando que na verdade essa mãe não é uma mãe humana. Essa mãe é Deus. O Criador que nos ama trocentas vezes mais do que um amor de mãe humano. Então, ia ficar legal? Ele ia ficar assim, tranquilão, tendo uma região umbralina? Beleza. Não, né? Mas e aí, como é que o católico vai lidar com isso? Ele respondeu isso. Aí tu pergunta pro evangélico, talvez você tenha uma resposta parecida. Se tu perguntar pra um bandista, ele já vai dizer, não, pera lá, existe reencarnação? Existe trabalho de resgate nas regiões umbralinas? Aí, peraí, mas como tem resgate? Que diz que é internamente lá? Não, mas peraí. E aí você vai começando a questionar, e a pensar, mas faz sentido, não faz?
Essa era a ideia quando ele vai dizer que todos vão ser acolhidos, né? Porque é justamente para dar um espaço onde todo mundo vai ser bem-vindo para conseguir conversar e tudo mais, né? É isso, fechamos o capítulo 2. Gente, deu meia hora de vídeo. Não consegui chegar no capítulo 3. Capítulo 3 a gente vai estudar o primeiro pilar, tá bom? Então eu vou... Eu vou pausar o vídeo aqui, tá bom, gente? Então a gente fica o vídeo por aqui. No próximo vídeo, aí eu começo o capítulo 3 e aí a gente vai avançando nos capítulos, tá bom? E porque eu acho que fica melhor o capítulo 3. É um capítulo interessante, tem algumas reflexões bacanas pra gente fazer. Tá bom? Então, gente, obrigado por terem assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.